eu queria compartilhar hoje com vocês, e quando a gente chegou a esse consenso de que eu que traria a palavra, o meu coração, não é que é a única coisa que veio ao meu coração, mas é o que eu tenho ministrado nesses últimos meses com as mulheres. A gente tem falado muito sobre identidade. E quando o Alexandre me trouxe, né? Então você fica e você traz a palavra. Foi isso que veio ao meu coração, falar sobre identidade. É isso que Deus tem ministrado nessa fase, nesse momento da minha vida, para que eu transborde na vida das mulheres. E eu achei propício falar sobre isso também hoje, porque ele encerrou as ministrações sobre visão e missão, certo? Então, essas ministrações, ele veio trabalhando conosco sobre a visão da igreja, sobre a missão da igreja. E é tão importante, talvez, a gente fechar, eu não diria que a gente está fechando isso hoje, né? Porque ele já encerrou isso, mas eu daria, assim, como que um fechamento mesmo. Olha, como que é isso tudo, então? Essa visão, essa missão, na nossa identidade como cristão, na nossa identidade, né, como filhos de Deus. Então, falar de identidade hoje em dia, se você pegar aí a internet, que hoje né, a internet virou quase que uma bíblia, as pessoas buscam o tempo inteiro, querem estar ouvindo o que as outras pessoas estão falando, pesquisam tudo ali. Então, se você for pegar na internet e digitar lá, ou no YouTube, ou no Google, sobre a palavra identidade, vão aparecer diversas coisas. E muitos coachings, né? Muita gente falando sobre identidade. Muita gente falando sobre, dando essa injeção de ânimo, né? Que a humanidade está sempre precisando. Você pode, você consegue, a sua identidade, você é forte, vamos lá. Não tem nada de errado nisso. Mas hoje eu queria falar dessa identidade do crente. Né? Você é crente. Esse termo é meio antigo, né? Às vezes as pessoas falavam que aquele ali é crente. Mas você é crente, eu sou crente. Nós somos cristãos. E existe uma identidade em nós, algo que nos define. Né? Identidade, o que é identidade? É você. Né? Quando você vai em algum lugar, ou você vai ser empregado por alguma companhia, ou você vai entrar em algum lugar importante, as pessoas vão falar, eu quero o seu ID. Eu quero saber quem é você. Eu quero ver você. E o nosso ID lá no Brasil, o tão famoso, não sei se você está com saudade de ouvir esse nome, eu tô, RG. Quem aqui tem um RG? Essas crianças nem sabem o que é um RG. Mas a gente ia lá e colocava, né, o dedão ali, e ninguém tem um polegar igual o nosso. No nosso RG tá ali as nossas digitais, né, algo que nos define, que nos difere de todo o resto. E isso é identidade, é quem você é, né, e quem você é define todo o resto da tua vida. Define os teus relacionamentos, define como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas, né? Define tudo, da hora que você acorda até a hora que você dormir. Então, é tão importante a gente falar sobre isso. É tão importante a gente analisar isso, né? Em algum momento da nossa vida, às vezes os adolescentes, né? Eles nem param para pensar nisso. Mas quando você chega aí nos seus 35, 40 anos, você começa, às vezes, né, existe aquela tal da crise da meia-idade, a crise dos 30, dos 40, que é justamente aonde você parece que precisa parar e pensar, peraí, quem sou eu, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Né? Vira e mexe, a gente precisa fazer isso. Quem se autoanalisa, né, quem se autoconhece, já está em vantagem de muita gente que vive sem se conhecer. Né, que vive por viver, liga o botão no automático e sai andando. Né, mas quem busca essa autoanálise já está à frente. Né, então é muito importante a gente falar sobre isso. E eu queria começar falando de identidade, né, do crente, do ponto de partida, né, aonde ela começa.
aonde a identidade do cristão começa? Aonde você se torna um cristão? Quando você recebe o Senhor. E eu gosto muito, muito mesmo, de um versículo que está ali, de uma passagem que está ali em João, é uma afirmação, que está em João 1, versículo 11 e 12. Se você quiser abrir, vamos abrir a Bíblia. João 1, 11 e 12 tem uma verdade tão profunda sobre a nossa identidade. Uma verdade que nós deveríamos, gravar, assim, cravar dentro de nós. E eu já falei isso com as mulheres, elas vão lembrar. João 1, 11 e 12 diz que Jesus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui são os judeus. Jesus veio para o que eram seus, os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você levantou a sua mão num culto de domingo, Juninho e Suzy num culto de Páscoa, eu me lembro como hoje, o dia que eu levantei a minha mão, foi numa visita que um pastor estava fazendo na casa de alguém que eu caí lá, estava lá, tinha 16 anos, e levantei a minha mão. Naquele momento, é instantâneo. A sua identidade muda, porque você passa a ser filho de Deus. A Bíblia é clara aqui, a todos quanto o receberam. Então, quando o pastor fala, você quer receber Jesus como seu suficiente, como seu único Salvador, parece simples porque é instantâneo, parece tangue que a gente mistura na água, mas na realidade, além de simples, é muito poderoso, porque muda a tua identidade. A partir de agora você é filho de Deus. Então é como se hoje alguém virasse para você, eu não sei como é o nome do seu pai, mas vamos por aí, se você é filho de Sebastião. E é como se hoje alguém chegasse para você e falasse assim, você não é filho do Sebastião. Na verdade, você não é. Trocaram lá no hospital. E você é filho lá do cara muito, muito, muito rico. Descobriram, Marquinho, que você é filho do Jeff Bezos. Eu não sei como, porque você é um pouquinho mais velho que ele, mas vamos pôr que você é filho do cara. Filho de um milionário. Não tem como você ser mais a mesma coisa, porque o cara quer te assumir. Ele quer ser seu pai. E ele quer te dar tudo que ele tem. Então, você vai continuar lá gostando do Bastião, Mas, agora você é filho de alguém muito rico, muito importante. E isso altera alguma coisa na sua vida, E quando nós tomamos a decisão de entregar nosso coração para Cristo e de recebê-lo, é automático. Nós recebemos a filiação e ponto. Você é filho. E isso tem que te definir. Isso tem que ser o ponto-chave, da sua identidade. Eu sou filho de Deus. Há poder nisso. Há poder nessa verdade, Há poder nessa afirmação. Quando Cristo entra na minha vida, ele vira uma página. Se isso não aconteceu na sua vida, porque a gente tem costume de falar assim, aceita Jesus que tudo vai ser transformado. Não. Quem vai ser transformado é você. E você vai ser transformado justamente porque você precisa buscar esse conhecimento. A minha identidade mudou. O meu ID mudou. Meu RG mudou. A carteirada que você vai dar é diferente. Já não é mais a mesma. O approaching é outro. Agora você é filho de Deus. E isso faz muita, muita diferença. Eu queria dar um exemplo sobre uma pessoa extremamente importante na Bíblia, que nós falamos aí dele, escreveu várias cartas, deixou várias cartas para a igreja, que é Paulo. Quando Paulo se encontra com Cristo, a identidade de Paulo muda. Algumas pessoas dizem que Saulo vira Paulo, e isso não é uma verdade. Saulo sempre foi Paulo. Ele se chamava Paulo também. Então, quando Paulo se encontra com Cristo, algo acontece.
Primeiro porque Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo não gostava dos crentes em Jesus. Ele perseguia. Né? Num capítulo anterior da conversão de Paulo, nós vemos ele parado, olhando Estevão ser martirizado, morrer por Cristo. Então nós temos assim um capítulo onde está falando do martírio e logo na sequência a conversão, praticamente, né, na sequência a conversão de Paulo. E isso acontece, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos 9. E eu queria colocar o nome dessa palavra de 2 pilares da identidade, que é o que aconteceu com Paulo, baseado nesse episódio, né, de Paulo. A Bíblia que eu usei é a Bíblia Almeida, a tradução Almeida Revista. Mas, deixa eu ver aqui, Atos 9, então versículo 5. Quer dizer, vamos começar ali do versículo 3, vai? 9, 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, olha só, Paulo faz 2 perguntas quando ele se encontra com essa luz. E ele pergunta: Quem és, Senhor? Quem és? E aí o Senhor responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, olha só, quando nós nos encontramos com Jesus, embora isso pareça algo automático, né? Suquinho instantâneo. Recebi Jesus e agora sou filho de Deus. Mas essa tem que ser uma pergunta que você deve fazer. E eu não sei se você tem a resposta dela. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ou você foi só convencido? Porque existe a conversão e existe o convencimento. Sabe, às vezes eu tenho essa preocupação. Quando nós cremos por repetição. Não cremos porque conhecemos, mas cremos porque alguém falou. É importante ensinar os filhos, né? Nós ensinamos, a Bíblia fala pra gente inculcar a palavra, a gente falar o tempo todo, mas tem que chegar um momento, e ele vai chegar, que o seu filho vai crescer. E ele precisa crer, não porque você falou a vida inteira, mas porque ele conhece. Porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Jesus. Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Né? E nesse momento essa pergunta é crucial. Quem é Jesus? Quem é você? Quem é o Senhor? Quem é seu Pai? Essa pergunta ela é tão crucial e tão importante que lá em Mateus 16, 13, do versículo 13, tá fácil para vocês discorrer na Bíblia hoje, porque estou só no Novo Testamento, aqui um do ladinho do outro. Atos, Mateus, vamos lá, Mateus 16, do 13 ao 20. Olha como essa pergunta, quem é Jesus? Ela traz uma revelação extremamente importante para as nossas vidas. Eu vou ler aqui para vocês. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus está perguntando sobre ele mesmo, né? Quem o pessoal aí está falando que eu sou? E eles responderam:
Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, aí Jesus fala, tudo bem, eles estão falando isso, mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele faz uma afirmação tão importante, né? Também eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, você entendeu quem eu sou, você sabe quem eu sou, você teve revelação de quem eu sou. Então, Pedro, sobre essa pedra não é Pedro, tá? Sobre essa pedra, que era a revelação, que era Jesus, o próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha, só de estar preparando, quando eu estava escrevendo, meu coração queimou, porque a gente não se apropria disso. Essa é a nossa identidade de filho de Deus, essa revelação, essa pergunta que Paulo fez para o Senhor. Quem é, Senhor? Quem é você? E ele fala, eu sou Jesus. E quando Jesus vem aqui e fala para os discípulos, quem sou eu? E aí Pedro fala, você é Cristo, Filho de Deus vivo. Quer dizer, quando Pedro reconhece, quando ele entende, então o que acontece? Jesus estabelece a igreja. E olha o poder que há na igreja. Eu vou dar para vocês a chave do reino. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu e acabou. Com base no quê? Numa revelação de quem eu sou. E muitas vezes a gente não desfruta disso, simplesmente porque essa revelação ainda não está dentro de nós. E essa revelação, por isso, eu não sei se você está conseguindo me entender, porque às vezes eu sou confusa. Mas essa revelação, ela tem que estar dentro da nossa identidade. Ela é um dos pilares que vai reger quem você é, quem você serve. Uma vez eu escutei isso de um pastor e eu nunca esqueci, eu escrevi, você é o que você acredita. Porque tudo que você faz é baseado naquilo que você acredita. Tem uma pandemia acontecendo, tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não acredita. Inclusive, eu li uma postagem falando, enquanto você não tiver com alguém que você ama num caixão lacrado, a pandemia vai continuar sendo politicagem. Então, a verdade é que quem não acredita vai sair por aí. Agora, quando você acredita que aquilo está acontecendo, você vai se cuidar, não é? Você vai tomar vacina, você vai usar a máscara, você vai se precaver. Você não vai ficar, né, no aglomerado. Por quê? Porque o que nós acreditamos se transforma em ação. E isso é completamente ligado à nossa identidade. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Né? Nessa primeira pergunta, ela é crucial. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem você diz que eu sou, Neto? Quem você diz que eu sou? Né? Conhecer o Pai, a gente falou isso entre as mulheres, quando a gente estava estudando sobre a identidade, que conhecer o Pai, conhecer o seu Pai, né? Eu vivi com o meu pai por apenas, convivi na mesma casa por 4 ou 5 anos. E isso faz uma diferença imensa na minha vida. Né? De traumas, de problemas de autoestima, de muito problema com identidade. Faz muita diferença você não ter pai. Faz muita diferença você não saber quem é o seu pai. Existem crianças que crescem, se tornam adultos e nem sabem de onde que eles surgiram. Faz muita diferença. Agora, quem conhece o pai é diferente. Quem vive com seu pai, quem sabe quem é o pai, isso molda quem você é. Completamente.
né? Então, esse é o primeiro pilar que eu queria falar com vocês da nossa identidade. Quem é o Senhor? Agora, Paulo também, nessa é interessante porque eu tô com 3 Bíblias abertas aqui, mais um monte no celular. E essa pergunta que Paulo faz, eu só encontrei na Almeida Revista, que fala, o que queres que eu faça? Porque o Senhor dá uma orientação para ele. Nas outras traduções, a gente encontra o Senhor já falando para ele o que queria que ele fizesse. Ó, vai para lá, procura tal pessoa, faz assim. Mas na Almeida Revista, você encontra Paulo dizendo, Senhor, que queres que eu faça? Então, eu diria que o segundo pilar da sua identidade, daquilo que te define, da pessoa que você é a resposta dessa pergunta. Diária. O que o Senhor quer que eu faça? É buscar a vontade de Deus. Então, quando Paulo reconhece com quem ele estava falando, era Jesus. Era o cara que ele estava perseguindo, que já estava morto. E aí ele fala, sou eu, Jesus, o que você persegue. E aí ele entende. Ele tinha visto Estevão. Ele entende com quem ele estava falando. E ele pergunta, ok, agora eu quero fazer o que você quiser que eu faça. O que você quer que eu faça? E então ele busca a vontade de Deus. E essa tem que ser, né? Esse tem que ser um outro pilar da nossa identidade. Você só consegue fazer a vontade de quem você conhece. Né? Se você vier agora aqui em casa me trazer um almoço e você não me conhece muito bem, você vai trazer jiló. E eu não gosto de jiló. Né? Agora, se você me conhece, você vai saber que eu troco o churrasco pelo pudim que a gente comeu ontem lá na casa do Juninho. E aí você vai me trazer um pudim e eu vou ficar muito feliz, porque você me conhece e sabe a minha vontade. E esse é o X de toda a questão daquele que quer servir ao Senhor, daquele que quer ser conhecido como crente, como cristão. Eu estou resgatando a palavra crente, eu não gostava dela, mas eu estou gostando muito. Estou usando bastante. Por quê? Porque eu creio, eu sou crente. Né? Hoje está uma moda de todo mundo falar, creia na ciência. Eu acredito na ciência, mas eu creio em Jesus. Eu sou crente em Cristo, com maior orgulho, né? Com maior prazer, mas se eu creio, então eu tenho uma identidade transformada. Antigamente, por que a palavra crente era assim um pouco... o pessoal olhava assim? Porque olhavam para o crente com um estereótipo, né? Aquela pessoa de camisa social, carregando a Bíblia debaixo do braço, as mulheres lá com aquele saião, e não tem problema nenhum usar saião, não tem problema nenhum usar camisa social, mas na verdade a identidade do crente é alguém que conhece a Deus e busca a sua vontade. Então, eu quero te falar que não tem jeito. Você é o que você acredita. E se você ainda está em cima do muro, né? O Alexandre gosta muito de falar aí que vai empurrar, tá querendo empurrar os irmãos do muro, tirar, ou cai para um lado ou cai para o outro. Se você ainda está em cima do muro, é porque você ainda não tem a resposta dessas duas perguntas. Porque se você tivesse, ou você estava de um lado, ou você estava do outro. Né? Mas quando nós temos a resposta, então a gente toma decisão. Esse aqui é Jesus. Eu tenho revelação de quem ele é. E eu sei o que ele quer. Então eu vou com ele. Ou não, eu não gostei, eu não quero fazer o que ele quer. Eu não tenho essa disposição de viver dessa maneira. Então eu vou para o outro lado do muro. Agora, quem está no muro tem uma identidade secreta, eu diria. Né? Já viu o cristão de identidade secreta? É o cristão Denorex. Quem aqui é da época do Denorex? Ninguém? Meu Deus, Alexandre, você é da época do Denorex? Parece, mas não é? O Marquinho. Ô, gente, eu sei que eu sou mais nova que muita gente aqui, por favor. Hein? Então, o cristão Denorex parece, mas não é. Né? O cara tá lá em cima do muro, não sabe nem direito. Vai tá tocando ali, tá simpatizando, né? Um simpatizante,
né? Anda em cima do muro. E eu quero falar para você algo. Eu estava refletindo esses dias dirigindo e tal, pensando, e estava ouvindo uma música, e essa música não era cristã. E começou a tocar ali, eu comecei a ouvir, prestar atenção na letra, e eu gosto da música. Gostava quando era adolescente, e gosto até hoje, mas hoje ouvindo com um entendimento diferente, né? Porque fala algumas coisas que eu não concordo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Não é errado você ouvir uma música que não é cristã, mas presta atenção no que você está cantando, tá? Porque às vezes a sua boca vai falando aquilo, vai entrando dentro de você. Presta atenção porque você tem filhos, né? Essas verdades entram dentro da nossa casa. Mas aí eu tava pensando sobre esse conflito, né? De, música do mundo e tal. E se a gente não tomar cuidado, a gente realmente entra, vai, sem querer a gente sai de perto da presença, né? A gente sai. Por quê? Porque a gente não está bem resolvido com essas respostas dessas duas perguntas. Quando a gente entende quem é Jesus, e cada um vai ter uma concepção de Jesus dentro da sua vida, a gente vai entender a soberania que ele tem sobre nós. E a gente vai entender o que o livro, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Você quer ser amigo de todo mundo? Né? Legal, não é? Ser bem-quisto, ser aceito no mundo. Mas cuidado, dependendo de como é essa amizade, ela é inimizade para com Deus. E aí é você em cima do muro, sendo agente secreto, não tendo uma identidade, né, de filho de Deus. Uma identidade de filho de Deus. E aí, para a gente entrar para o final do que eu tenho para falar, compartilhar hoje com vocês, eu queria falar um pouquinho de que quando a gente recebe a Jesus, tem essa página virada, responde essas perguntas, então a gente não pertence mais ao mundo, né? Eu acabei de falar isso. Para você ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E se você já tem certo o que você quer ser, você já respondeu essas duas perguntas, então você faz uma escolha, que é pertencer ao Senhor. E nós buscamos então o quê? Um lugar para pertencer, porque a gente não cabe mais no mundo, não é? Eu sempre conto isso, que eu me converti numa fase de adolescente, né? De querer sair, de querer dançar, de querer passear, de querer, né? Ia para a igreja e depois da igreja eu ia dançar tudo que tinha que dançar. E um dia o pastor me segurou assim da minha igreja e teve uma conversa comigo sobre isso. Porque eu amava a igreja, mas eu amava o mundo, amava muito o mundo. Eu fui uma adolescente que amava o mundo, amava estar com... Nossa, amava ir para balada mesmo, literalmente, vamos falar o português aqui. E não dava mais, né? Não cabia mais. Eu precisava pertencer a algum lugar. O pastor, aquele dia que ele conversou comigo, ele me empurrou do muro. Ele falou, você precisa pertencer, ou você pertence lá, ou você pertence aqui. E eu fiz a escolha de pertencer à igreja, né? Foi muito difícil, não foi fácil, mas eu fiz essa escolha com 16, 17 anos. E logo conheci o Alexandre, que aí ele me ajudou muito nisso, mas foi uma escolha a fazer. E aí você cai nessa coisa de pertencer a algum lugar, né? Agora eu sou filho de Deus, eu aceitei a Jesus. E eu pertenço da Igreja Universal. Sim, todos nós pertencemos à Igreja Universal, mas nós então caímos em um local, na igreja local, que é onde você está aqui hoje. E você entrou aqui, não sei como, né? De repente, é até bom você também fazer essa análise. Por que você está aqui? Por que você escolheu caminhar nessa igreja? Com essas pessoas? Né? Qual é o... Você caiu aqui? Eu caí aqui. Ou não, eu acho o Alexandre bonito. Eu quero andar com ele porque o corte de cabelo dele é fantástico. Né? Ou você fala, não, eu estou andando com essa igreja porque
eles pregam a palavra de Deus. Mas a realidade e a verdade é que nós escolhemos. Eu já passei por 3 igrejas desde os meus 16 anos. E a gente fica aonde a gente se identifica. Né? Até rimou, a gente fica onde a gente se identifica. Há uma identificação. Quando a gente fala de igreja local, e se eu não vou ficar aqui citando nomes de igrejas, mas é uma realidade, se eu falar da igreja Y, você vai pensar já num estereótipo de gente que está lá. Se você tem mais experiência, né? Se você conhece, mas essa é a realidade. Se eu falar, olha, imagina uma pessoa vestida assim. Ah, essa pessoa, ela é daquela igreja assim. As pessoas nas igrejas, quando a pessoa passa muito tempo numa igreja, é muito interessante isso. Elas falam igual. É muito engraçado. Se a pessoa anda muito ali, ela está muito inserida, eles começam a falar igual. E não é porque está copiando, é porque realmente, até cientificamente falando, né, eu já falei sobre isso, a gente tem um neurônio que chama espelho, chama mirror. A gente de andar muito com alguém, a gente fica parecido com essa pessoa. Né? Então, quando a gente escolhe estar em uma igreja local, é realmente porque a gente se identificou. A gente trouxe uma identificação conosco, olhou ali e falou, poxa, eu me identifico ali com aquelas pessoas, é uma tribo meio parecida com a minha, porque o ser humano é assim, ele pertence a tribos, nós temos a necessidade de pertencimento. Essas crises, às vezes que eu escuto as meninas aí, né, as adolescentes da nossa igreja, que às vezes falam, ai, não quero mudar de escola, ai, não vou mudar de escola, porque, ai, é o medo de não pertencer, é o medo de chegar lá e não, ai, meu Deus, eu não vou pertencer a isso aqui. Porque nós somos assim, nós precisamos disso. E aí fica para mim, né, depois de todas essas ministrações que o Alexandre trouxe sobre visão e missão, né? E falando hoje sobre identidade, eu me preocupo com você, sendo dessa igreja. Eu me preocupo com a identidade, como você é conhecido, sendo dessa igreja. Eu me pergunto se quando as pessoas se relacionam com você, elas têm interesse em saber de qual grupo você pertence, aonde você caminha, aonde é que você se alimenta, né? Porque nós, quando temos então a nossa identidade firmada em Cristo, no Senhor, essas perguntas respondidas, nós passamos a ser a Bíblia que as pessoas leem. Nós passamos a ser um ponto de referência daquele lugar do qual nós pertencemos. Então, às vezes a gente vê uma história ou outra e aí falam, ah, mas é daquela igreja ali, ó. Anda com aquele pastor ali, né? Então, qual que é a visão e a missão? A visão e a missão da igreja, ela passa exatamente por isso que eu acabei de trazer para vocês. Passa por essa identidade. Né? Nós falamos que, eu até escrevi aqui, que se a gente fosse resumir e misturar a visão, né, com a missão, seria amar a Deus com todas as nossas forças e servir de um veículo para as pessoas se achegarem a Jesus. Não é? A gente amar a Deus com todo o nosso coração e servir dessa peça, né, de conexão, de trazer a pessoa a Jesus para que então ela conheça Deus, ela ande com Deus, ela se torne filha de Deus. E isso passa por esses 2 pilares. Amar a Deus é você se perguntar, é você perguntar para Ele quem é Ele. Você só ama quem você conhece. Não fala para mim que você me ama se você não me conhece, né? Porque é uma hipocrisia. Eu só amo o que eu conheço. Amar a Deus com todas as minhas forças e ser bênção na vida do outro tem a ver com a vontade de Deus para nós. Então, essa é a importância de você conhecer a sua identidade. E eu pergunto para você hoje, né?
se você conhece a Deus, se você sabe com quem você anda e se você tem buscado a vontade dele. O autoconhecimento, ele passa primeiramente pelo conhecimento de Deus. Perceba que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu me conheço amando a Deus. E aí eu consigo amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso tem que definir a tua identidade. Você precisa ter essas respostas prontas dentro do teu coração e isso vai reger todo o resto. Isso vai reger você funcionário, você patrão, você ovelha, você amigo, você marido, você esposa, você mãe, pai. São essas respostas. É essa identidade. É quando vira a página que define todo o resto. Amém? E é essa palavra que eu queria deixar hoje com vocês. E só mais uma pergunta. Quando as pessoas leem você, elas querem conhecer o que você conhece? E elas querem andar onde você anda? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês.